Ok, boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Gomes, eu ocupo a posição de gerente regional de vendas dentro da empresa Yaskawa Motomen. Eu quero agradecer a organização da feira por essa oportunidade de estar participando desse evento. Já faz alguns anos que nós participamos e dessa vez aí, devido a toda essa situação, temos que fazer essa parte via web, mas eu acho que a ideia é muito bacana, então acredito que vamos ter um bom proveito. A intenção dessa palestra é mostrar a vocês algumas aplicações gerais de robótica e falar um pouquinho também como que a robótica vem se comportando no mundo, né? O cenário ele é bem dinâmico, mas o Brasil, em termos de robotização, ainda vem engateando bastante. Bem, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de falar rapidamente alguns slides sobre um pouquinho da história da Motomen. A Motomen é um dos maiores fabricantes de robôs no mundo. A Motomen possui duas fábricas, uma fábrica no Japão, uma fábrica na China. A do Japão atende o mundo inteiro e a China atende apenas o mercado chinês. A Yaskawa é um grupo muito grande, foi fundada em 1915, a nossa sede ainda permanece no Japão e temos uma, vamos dizer assim, uma segunda, não vou dizer uma segunda sede, mas um headquarter principal que fica nos Estados Unidos, em Ohio, na qual a Yaskawa Motomen no Brasil se reporta. Então nós nos reportamos aos Estados Unidos e os Estados Unidos ao Japão. É um grupo aí que alcançou em 2019 uma receita de 4,3 bilhões de dólares. Atualmente já ultrapassamos aí o número de 16 mil colaboradores. E a história da empresa é marcada pela fabricação do primeiro robô elétrico na década de 70. Eu vou ser bem dinâmico nos slides, pessoal, para que... São 36 slides, então para que isso não se torne muito cansativo. À medida que surgirem perguntas, eu posso estar respondendo, mas se vocês preferirem, podemos deixar as perguntas para o final e eu vou ter prazer em responder. Bem, a estrutura da Motomen Robótica no Brasil, ela está localizada em Diadema, foi fundada em 99, somos responsáveis pelo atendimento de toda a América Latina, temos uma área produtiva, ou seja, a Yaskawa Motomen, ela não é uma empresa simplesmente do fornecimento de robôs, mas também em termos de soluções robotizadas, né, com toda uma estrutura muito bem preparada para desenvolver qualquer sistema robotizado. Além de contar com parte de treinamentos e assim por diante. Nossa presença no Brasil, ela já ultrapassou 4.500 robôs instalados no Brasil, e no mundo já alcançamos a marca de 400 mil robôs instalados. Existe toda uma estrutura, como eu já falei, de engenharia de aplicações, dispositivos, mecânicas e assim por diante. Então, tudo aquilo que se refere à solução robotizada, a Yaskawa Motomen pode assessorar. Uma curiosidade, para quem não sabe, né? A palavra mecatrônica, hoje em dia se fala muito, curso de mecatrônica, engenharia mecatrônica. Então, tá aí uma curiosidade muito legal. Essa palavra mecatrônica, ela foi criada por um engenheiro da Yaskawa, na década de 70. Tetsuro Mori foi a pessoa que criou essa palavra. E essa palavra mecatrônica, ela foi registrada, né? Pela Yaskawa numa determinada época, e depois a Yaskawa liberou isso para uso público, e hoje ela é amplamente difundida aí no mundo inteiro. Então tá aí, quando alguém perguntar para você de onde vem essa palavra mecatrônica, você já sabe. Saiu da própria Yaskawa. Para que a gente possa entender um pouquinho do que é o cenário de robótica, é preciso entender também, eu acho que é uma coisa importante, mostrar como é que o Brasil vem se comportando em relação ao mundo, né? Para que a gente possa entender, nós temos aqui um gráfico que mostra de 2009 a 2019 como tem sido a evolução das instalações robóticas no mundo. Então, a gente percebe que em 2009 nós tínhamos ali mundialmente
60 mil robôs instalados, e já chegamos a 422 em 2018, 422 mil robôs no mundo, né? Então, a evolução da robótica ela é amplamente crescente, e alguns fatos podem, às vezes, interferir nessa mudança de volume, como, por exemplo, as situações atuais, né? Pandemias, condições de mercado e assim por diante. Nesse próximo gráfico, ele mostra um pouquinho a evolução, só que agora separando a Ásia, né? A Ásia com a Austrália, a Europa e as Américas. Então dá para a gente ver claramente que a Ásia é o maior consumidor de robôs, né? Que são essas barras azuis. Depois nós temos a Europa, com essas barras vermelhas, e por fim as Américas, né? Estados Unidos, América do Norte, América Central e América do Sul. Nesse terceiro gráfico, a gente pode entender quais são os mercados que vêm consumindo robôs em maior quantidade. Sem dúvida nenhuma, o mercado automobilístico ainda é o maior consumidor, né? E isso é fato, devido à própria questão da fabricação dos automóveis, como já é conhecido. Depois nós temos uma parte de elétrica e eletrônicas, temos também a parte de metais e maquinários, e nessa parte de metais e maquinários ainda cabe ressaltar que grande parte desse volume são fornecedores das automobilísticas, né? Depois nós temos aí a parte de plásticos, produtos químicos, alimentícia, que vem crescendo aos poucos, na parte de paletização, e alguns outros segmentos não especificados, mas a gente vai poder entender depois, mais adiante. É interessante também entender quais são as aplicações que estão consumindo maiores robôs, né? Então, a parte de manipulação, que aí é chamada de handling, né? É o que está relacionado à própria indústria automobilística, porque na construção dos carros, grande parte do processo de uma linha robotizada de montagem de um veículo está associada à manipulação. Depois vem a parte de soldagem, a parte de montagem e assim por diante. Uma coisa interessante desse outro gráfico mostrando exatamente aqui até 2019 quais foram os principais mercados consumidores, né? Então, a China, para vocês terem uma ideia aí, em 2019, apenas em 2019, né, consumiu mais de 140 mil robôs. O Japão vem em segundo com 50 mil aproximadamente, assim por diante. Dá para a gente perceber que o Brasil não aparece aí, né? Então, a gente vai entender daqui a pouco por que o Brasil não aparece nesse gráfico. Um outro dado interessante, pessoal, que criou-se aí de um tempo para cá, é um gráfico que mostra a densidade robótica na indústria. Como é que é mostrada a densidade robótica na indústria? É um número de robôs instalados para cada 100 mil empregados da indústria, né? Então, como nós vemos aí nesse gráfico, Singapura e Coreia lideram esse ranking, né? Com aproximadamente, aí vamos falar aqui de Singapura, aproximadamente 918 robôs instalados para cada 10 mil empregados. E depois vem a Coreia, Japão e assim por diante. Nós temos lá em último colocado desse gráfico aqui, né? A Eslovênia com 157 robôs instalados para cada 10 mil empregados. Bom, se a gente for falar de Brasil, e aí eu gostaria de fazer um adendo, é o seguinte: no Brasil, a última informação que eu me recordo, em 2017 o Brasil tinha aproximadamente 12 mil robôs instalados no nosso país. Ou seja, 0,6%
do volume total de robôs do mundo está aqui. A quantidade de robôs que entram no nosso país anualmente é muito pequena. E para que vocês tenham uma noção, nesse gráfico da densidade robótica, nós estamos aí quase no final do ranking. Nós temos aqui no Brasil hoje uma média de 13 robôs. Atenção, apenas 13 robôs para cada 10 mil empregados na indústria. Fazendo uma continha geral que eu fiz ontem, a gente precisaria de mais ou menos uns 200 mil robôs instalados no Brasil amanhã, para a gente poder aparecer nesse gráfico aqui. Então, é um volume muito grande. Fala-se muito de indústria 4.0 no Brasil, e eu entendo que para alguns mercados a indústria 4.0 é uma coisa, é um fato já existente, mas eu, quando olho para o mercado robótico, eu posso dizer assim, o Brasil ainda está, nós estamos saindo da indústria 2.0 indo para 3, porque a parte de inovação e o que é feito em termos de robótica no Brasil ainda é um índice muito, muito baixo. Né? E esse último gráfico mostra uma coisa que se fala atualmente demais no mercado sobre robôs colaborativos, né? Então, para que se entenda como é que está o cenário de robôs colaborativos no mundo, dá para a gente perceber que a presença de robôs colaborativos, comparada aos robôs industriais comuns, ainda é muito pequena. Porque, na verdade, os robôs colaborativos, eles precisam ser claramente entendidos para que não se faça uma aplicação errada. Então, não é em todo lugar que dá para se colocar um robô colaborativo. Recentemente, a gente tem recebido contatos e visitado muitos clientes, e a gente percebe que na indústria ainda tem uma visão muito errada do que é o robô colaborativo. Na verdade, o cliente ele vem achando que o robô colaborativo veio para fazer ele se livrar de proteções e seguranças, e não é isso. Então, acha que o robô colaborativo pode trabalhar do lado do empregado, sem nenhuma barreira, sem nenhuma proteção. Essa é a visão que muitos empresários e muitos engenheiros da indústria estão tendo sobre esse equipamento. E não é bem assim. Bom, para quem nunca teve acesso ao robô, para quem nunca viu, eu mostro aqui algumas imagens, né? Para que se entenda o que é um braço robótico. É um braço mecânico, como vocês estão vendo. Geralmente esse braço mecânico ele é composto de 4, 5 ou 6 eixos articulados. Normalmente os robôs mais aplicados no mercado são os robôs de 6 eixos, que é esses aqui que vocês estão vendo. Aqui no caso, quando a gente fala de robôs, não dá para pensar que existe um único modelo de robô para tudo. Existem os robôs para solda, então quando um cliente precisa soldar algo, tem uma gama de robôs específicos para isso, que são esses que vocês estão vendo nessas imagens. Quando um cliente fala, por exemplo, de um processo de solda por ponto, né, um processo de solda por resistência, trata-se de equipamentos diferentes também, são equipamentos mais robustos, né, porque precisam de uma carga maior. Quando se fala de um processo de manipulação, também são robôs diferentes, como dá para ver aqui nas imagens. Quando se fala de um processo de paletização, né, talvez pode ser, esse termo pode ser estranho para alguém, mas nada mais é do que a própria palavra diz, pegar produtos de uma esteira e colocar num pallet e formar uma pilha de produtos em cima de um pallet. Isso é uma questão hoje que vem mudando bastante na indústria alimentícia, porque de uns anos para cá, esse trabalho era feito por pessoas,
e pessoas carregando fardos e caixas muito pesadas, gerando problemas sérios em relação à parte de saúde e ergonomia. Então, hoje, esses equipamentos de paletização estão sendo amplamente aplicados nesse tipo de indústria, evitando que essas pessoas façam esse trabalho repetitivo e altamente danoso. Ainda falando de outros processos, como por exemplo pintura, né? Quando um cliente ou uma empresa pretende pintar uma determinada peça ou criar uma cabine de pintura robotizada, ele precisa tomar cuidado porque não pode utilizar um equipamento comum, ele precisa utilizar um equipamento especial para pintura, porque inclusive às vezes esse ambiente de pintura ele é um ambiente explosivo, e para isso existem equipamentos então específicos à prova de explosão para um ambiente como pintura. Quando se fala de robôs, vem um outro termo chamado célula robotizada. Uma coisa é a empresa ter um robô e outra coisa é ter uma célula. A célula nada mais é do que a solução para fazer aquilo que o cliente precisa, para aquilo que a empresa precisa. Então, por exemplo, eu preciso de uma célula robotizada para soldar uma determinada peça. Então, a célula nada mais é do que o conceito completo de uma estação automatizada para soldar aquilo que o cliente precisa ou para manipular aquilo que o cliente precisa. Então, numa célula robotizada, você tem, além do robô, outros componentes, como, por exemplo, os dispositivos para prender a peça do cliente, você tem a máquina de solda que vai fazer a solda da peça do cliente, você tem toda essa estrutura que você está vendo nesse slide, que nós chamamos de célula. Essa estrutura é uma estrutura metálica que ela é de acordo com as normas NR12, de acordo com as seguranças e assim por diante. Então, dependendo daquilo que uma empresa hoje vai aplicar ou que ela quer fazer, existem diversos tipos de células robotizadas. E cada célula robotizada é adequada para a necessidade de cada cliente. Então, o layout, o modelo, o cenário pode mudar de acordo com o que o cliente busca, né? Então, aqui é um outro exemplo, um outro layout de uma célula robotizada. Aqui um outro modelo também de célula robotizada que pode ser utilizada. E nesse modelo eu vou mostrar para vocês o vídeo, que nesse caso é justamente o vídeo de acordo com essa célula que está aqui ao lado. Então, espero que todos vocês estejam vendo, né, o vídeo em movimento. Dá para ver aí 2 robôs de solda num dispositivo giratório, soldando uma determinada peça do cliente. Do outro lado, logo ali à frente, dá para ver o operador. O que o operador está fazendo nessa célula de solda? Ele está preparando uma nova peça para ser soldada. Então, enquanto o robô está fazendo a solda do lado de dentro, o operador está do outro lado, retirando a peça que ficou pronta e colocando uma nova. Essa chapa metálica aí que vocês estão vendo o brilho da solda, ela é justamente para proteger o operador do outro lado dos brilhos da solda. Isso é uma característica de proteção da própria NR12, ok? Enfim, aqui é um outro exemplo, né, de uma célula. Essa já não é uma célula de solda a arco como a anterior, é uma célula de solda por resistência, por ponto. Então dá para ver que são robôs bem maiores. Na ponta, ao invés de ter uma tocha de solda por arco, ele tem uma pinça de solda por resistência. Para vocês terem uma ideia, uma pinça de solda dessa pesa aproximadamente aí uns 100 quilos, 80 quilos. Então o robô acaba sendo um robô aí para 160 quilos aproximadamente. Dá para ver também que os robôs eles são integrados com o sistema giratório, que nós chamamos de posicionador rotativo, né? Então, à medida que a peça
precisa mudar de posição para dar o acesso ao robô, né? Então, quando esse posicionador ele faz esse movimento, ele está fazendo esse movimento para facilitar o acesso do robô para fazer essa determinada solda, porque nem tudo é possível fazer numa única posição, né? Muitas vezes a peça precisa sofrer um leve giro para que a gente possa acessar. É um outro exemplo de uma célula de solda, também é uma célula de solda para ponto, mas é uma célula com um sistema, um conceito diferente. Nós temos uma mesinha giratória ali fora, atrás dessa placa cinza, tem um operador. Ele está do outro lado dessa mesa também, preparando uma peça para ser soldada. No final desse processo, quando os robôs terminam, a mesa gira. Então, a peça que o robô acabou de fazer vai para o operador, e a peça que o operador acabou de carregar vem para os robôs para fazer a soldagem. Então, percebam que o operador está 100% protegido, sem acesso a nenhuma área de risco aí da célula. Existem também outros conceitos também, pessoal, que é a parte de célula de solda por laser, né? Ou seja, um canhão a laser na ponta do robô, e o robô vai fazer a movimentação ao redor da peça, disparando os feixes de laser. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas pelo vídeo dá para ver um leve brilho quando o robô está se movimentando pela peça. Dá para ver umas espécies de umas faíscas, né? No vídeo dá a impressão que é uma faísca, mas é o feixe de laser sendo disparado na peça, soldando os diversos componentes. A célula de solda laser é uma célula que requer um nível de segurança altíssimo, não pode ter nenhum acesso do operador, assim como toda outra, qualquer célula nossa ou de qualquer empresa de robotização. Existem também aplicações interessantes como usinagem. Hoje em dia, existem máquinas, né, para usinagem, mas os robôs industriais, eles vêm atingindo um grau de precisão que nós chamamos de repetibilidade, e essa repetibilidade ela tem sido tão alta, a precisão dos robôs tem sido tão alta, que já é possível utilizar esses braços para fazer um trabalho de usinagem mesmo. Usinagem em metais, é possível fazer usinagem em peças plásticas. Hoje os robôs eles são inclusive utilizados para fazer modelagem 3D, ou seja, é possível carregar um software 3D junto com o robô, e aí você carrega o desenho 3D do seu produto, e esse software, junto com o robô, ele já cria todas as rotas de programação do robô, fazendo com que o robô se transforme como se fosse em uma impressora 3D para pegar um bloco de madeira, um bloco de poliuretano e usinar toda a sua peça nesse sistema. Então, aqui existe um vídeo mostrando essa parte, para vocês terem uma ideia, na ponta desse robô, o que que nós temos? Nós temos um spindle. O que que é o spindle? É uma espécie de um motor de alta velocidade, é um motor de grande qualidade, um motor refrigerado, onde na ponta eu tenho uma ferramenta de corte, e aí o robô faz toda a movimentação, e então essa ferramenta de corte vai fazer o processo de usinagem. Ok? Quando nós falamos de robotização, sempre vem para todos uma pergunta, né? Mas será que aquilo que eu quero fazer vai realmente funcionar? Então, existe uma ferramenta que nós aqui na Yaskawa chamamos de MotoSim, que é um software capaz de simular toda a aplicação do cliente antes mesmo dele adquirir o sistema. Então, o cliente ele tem o desenho da peça dele em 3D.
e ele, por exemplo, tem dúvidas. Será realmente que aquele sistema robotizado que eu vou adquirir, será que ele é capaz de produzir tudo aquilo que eu preciso? Será que o robô vai realmente acessar todas as áreas da minha peça? Será que ele vai conseguir soldar tudo aquilo que está sendo dito no projeto, na proposta? Como é que o cliente tem essa garantia? Então, é possível fazer uma simulação do projeto do cliente antes mesmo dele adquirir isso. Então, ele fornece o desenho 3D da peça dele, nós coletamos todas as informações sobre turnos de trabalho, horas de trabalho, o que ele quer fazer, quantos cordões de solda a peça dele tem, qual é o comprimento total desses cordões, e aí a gente lança isso tudo num simulador, e o simulador trata isso de forma real. Então, aqui o que eu vou mostrar para vocês é nada mais, nada menos do que um vídeo que o próprio simulador nosso é capaz de gerar. Então, esse vídeo, ele pode e é utilizado por nós como uma ferramenta de apoio para o nosso cliente, mostrando para ele que, olha, o nosso robô vai conseguir acessar todos os pontos da sua peça, ou não, olha, nós vamos realmente somente soldar os cordões X, Y, Z, os outros não poderão ser soldados. Isso dá uma segurança para o cliente, e essa ferramenta, ela tem algumas características interessantes que, uma vez que eu faço essa simulação dessa aplicação do cliente, geralmente no final dessa simulação, o programa do robô já está praticamente que pronto. Eu diria que 90% pronto. Isso facilita bastante, né, para o projeto. Então, tá aí. Quem às vezes tem dúvida de se o sistema vai funcionar ou não, existe essa forma da gente comprovar. Falando um pouquinho sobre robôs colaborativos, que é o que tem sido muito falado ultimamente, a parte colaborativa, né, ela precisa seguir algumas normas, né? Então, basicamente, a aplicação colaborativa, ela é estabelecida porque o equipamento ele tem uma limitação de força e potência, o equipamento ele pode ser manuseado com a mão do operador, o equipamento ele tem uma parada de emergência através de um sistema que nós chamamos de FSU. FSU significa Function Safety Unit, né? Unidade de segurança. E o controle de espaço e velocidade. Como é que a gente determina isso? Dizem muito assim, o robô colaborativo pode trabalhar sem nenhuma segurança ao redor. Isso está errado, não é verdade. Isso não funciona assim. O robô colaborativo, dependendo da forma como ele for aplicado, é necessário entender a aplicação. Uma coisa é falarmos de um robô colaborativo e outra coisa é a gente falar de uma aplicação colaborativa. Porque se eu colocar, por exemplo, uma lâmina de corte num robô colaborativo, eu não posso deixar esse robô colaborativo sem segurança, porque a lâmina de corte que está na ponta dele é a área de risco, né? O robô ele é colaborativo. Se você encostar no robô, ele vai parar. Se você se aproximar dele, ele vai parar, ele vai reduzir a velocidade, muito bem. Mas se eu coloco uma ponta afiada, uma lâmina de corte na ponta do robô, a lâmina de corte não é colaborativa. Se eu encostar a lâmina de corte, eu vou me cortar. E o robô não vai saber disso, né? Mas, eu queria mostrar para vocês o seguinte, é possível fazer com que um robô industrial se comporte numa aplicação colaborativa. Ou seja, na foto da esquerda, vocês têm ali um robô industrial comum, esse robô azulzinho aí que vocês estão vendo não é um robô colaborativo, e ele tem na parte de baixo ali dois componentes amarelos, que são dois scanners de área. Para que vocês entendam,
Na direita eu tenho um vídeo de um robozinho e vocês percebem que no chão existem duas linhas amarelas. E nós temos um scanner de área que está visualizando essa área, ou seja, o robô está trabalhando ali em 100% da velocidade. Quando a pessoa se aproxima do robô, o robô diminui a velocidade, porque o sistema diz para o robô, ó, tem alguém aqui perto. E se a pessoa avança na segunda linha, o robô para. Ou seja, é possível hoje, se o cliente ele tem um robô industrial comum e ele quer tirar uma determinada proteção, tirar uma estrutura metálica ali que está atrapalhando na área dele, e isso está deixando, sei lá, o ambiente industrial dele um pouco feio, seja lá o que for. Dá para transformar o robô industrial dele num robô para uma aplicação colaborativa. Dessa forma que vocês acabaram de ver. Vou repetir o vídeo, que eu acho que é bastante interessante. Percebam, o robô diminui de velocidade à medida que a pessoa se aproxima, ele sai, o robô volta a trabalhar rápido, e quando ele se aproxima mais do robô, o robô para. Então, é possível fazer isso. Já os robôs colaborativos, eles possuem outras características diferentes dos industriais. Então, esse é um robô que, se eu encostar nele, ele para, eu posso interferir manualmente, né? É um robô com uma série de seguranças muito maiores do que o robô normal industrial, tá? Aqui é uma aplicação que mostra um robozinho colaborativo empilhando caixas, né? Aí dá para ver o operador, ó, se aproximando. Veja que o operador ele pode pôr a mão, o robô pode colidir com o operador, ou seja, o operador ele pode trabalhar ao lado do equipamento de uma forma livre, porque esse equipamento ele possui recursos, e se ele colidir com o operador e assim por diante, ele toma uma certa atitude de parar. Então, é uma aplicação muito legal. Isso já não pode ser feito com o robô industrial normal, tá, pessoal? Então, essa parte onde a pessoa põe a mão, como vocês estão vendo agora, se for um robô industrial normal, pode machucar a pessoa. Tanto que nós não entregamos nenhuma aplicação, nenhum sistema sem proteções de acordo com a NR12 quando falamos de robôs industriais convencionais. Aqui é um vídeo que mostra uma célula de manipulação comum na indústria de bebidas. Uma coisa interessante também é entender, né? Não adianta só você ter o robô, você precisa ter toda essa solução. Então, nesse vídeo, fica claro ali na ponta do robô essa garra. Nós chamamos de garra, alguns chamam de gripper, mas nós chamamos de garra, né? É a ferramenta para pegar o produto do cliente. Quando você adquire um robô no mercado, isso não vem. A garra ela é projetada de acordo com a necessidade do cliente, ok? Tem aplicações também interessantes como essa, onde nós temos um sistema de câmeras aqui na parte de cima e uma caixa aqui embaixo cheia de produtos jogados. Uma caixa com produtos a granel. Então, o que o robô faz? A câmera ela tira uma foto em 3D dessa caixa. O sistema de câmeras manda uma referência para o robô, mostrando qual que é o produto que está na superfície de maneira mais fácil para ser acessada, e o robô vai lá naquela caixa, pega o produto e deposita o produto. Então, por exemplo, imagina que a empresa tivesse lá uma caixa com vários equipamentos dentro e ela quer colocar esses equipamentos dentro de uma embalagem ou em cima de uma esteira. E hoje, normalmente, isso é feito por pessoas, né? Porque precisa do olho humano. Então, é possível incorporar um sistema de câmeras, que seria aí, né, um sistema automático, para fazer com que o equipamento consiga pegar isso. Aqui é um outro sisteminha muito parecido, onde o robô simplesmente faz uma função de pick
and place. Essa função pick and place é pegar e colocar, né? Então, por exemplo, eu quero transferir o produto de uma esteira para outra, ou eu quero transferir o produto para uma caixa, né? Então, é uma aplicação também muito utilizada na parte alimentícia. Esse é um exemplo que fala a respeito daquela parte da simulação que eu disse, que é uma comparação daquilo que é feito no simulador e aquilo que é feito real. Então, vejam só, no lado esquerdo é o projeto de um cliente que foi feito no simulador. E ao lado direito é o projeto do cliente depois que foi vendido e instalado. Então, é bem legal essa demonstração, porque deixa claro que o simulador ele atinge um grau de confiabilidade muito alto. Bem, existem aí outros inúmeros exemplos de projetos, construções, enfim, tudo aquilo que se fala em termos de robótica pode ser desenvolvido hoje no mercado. Bem, pessoal, eu espero ter contribuído e ter falado um pouco sobre o que são aplicações de robótica no momento. Existem inúmeras outras aplicações, mas o nosso tempo está se esgotando, temos aí mais 10 minutos. Da minha apresentação, essa é a minha parte. Eu não sei se, eu não vi aqui no chat se nós temos alguma pergunta, algum questionamento. Oi, Alexandre, nós temos sim, tá? Temos uma Sim. pergunta aqui do Celso. Eu vou Ok. acessar a sala aqui para ler a pergunta dele. Por gentileza. E o Celso pergunta assim: como incrementar a indústria 4.0 na indústria aeroespacial, onde os processos são específicos, não convencionais e limitados ao conhecimento de poucas indústrias no mundo? Além do que a baixa cadência certamente dificulta o tempo do payback para o investimento, qual a sugestão? Perfeito. Bem, essa parte da indústria aeroespacial, eu até me recordo porque antes de estar atuando na Motoman, eu atuei numa outra empresa de robótica que desenvolveu algumas soluções para essa questão da indústria aeroespacial. E o maior ponto em questão hoje em dia é justamente as aplicações. A indústria aeroespacial, ela tem solicitações de aplicações com níveis de qualidade e exigência de, digamos assim, das aplicações com altíssimo grau de precisão. Os robôs são para isso? São. Podem ser aplicados? Podem. Eu me lembro que eu vi aplicação, eu já vi robôs, por exemplo, fazendo aplicação de rebites em asa de avião. Eu vi robôs fazendo... Eu participei, inclusive, de um projeto de robôs para um setor de aviação para pequenos jatos executivos, onde o robô fazia o polimento, o lixamento e polimento da mobília em madeira dos jatos executivos, que até então esse lixamento e polimento da mobília era feita por pessoas. Só que esses projetos, eles exigem um grau de automação elevadíssimo. Por exemplo, a parte de lixamento e polimento, muita gente acha que lixamento e polimento é colocar um motor na ponta do robô e uma lixa convencional. Colocar uma escovinha ou um feltro na ponta do robô com um motorzinho e o robô vai sair polindo. Não é nada disso. Uma célula de lixamento, por exemplo, e polimento da mobília de madeira de um jato executivo, ela precisou de um sistema de software, um sistema de controle de força, né? Então, entre a ferramenta de lixamento e polimento e o punho do robô, existia um sensor de alta precisão que conseguia perceber o esforço que o robô estava fazendo contra a madeira.
para então saber se a lixa estava sendo desgastada ou não, se o polimento estava sendo correto ou não. Então, qual que é o maior problema hoje das aplicações robóticas na indústria aeroespacial? Primeiro, a repetibilidade, ou seja, o processo é composto por inúmeras peças diferentes. Então, são projetos que, na sua automação, existe muito setup, então gasta-se muito tempo preparando o equipamento. É necessário muitas horas de programação para fazer a coisa funcionar. E toda essa tecnologia embarcada para atingir o nível de qualidade que a indústria aeroespacial exige, faz com que o nível de valor de investimento desses projetos fique realmente alto. E aí, quando vai se fazer essa conta, às vezes o que vai se investir, por exemplo, numa célula de lixamento, eu vou até citar, eu me lembro que essa célula de lixamento e polimento da mobília de madeira dos jatos, ela chegou a custar aproximadamente 1,5 milhão de euros. E aí fica difícil, às vezes, para a empresa justificar 1,5 milhão de euros para lixar e polir móveis de madeira que vão dentro dos jatos executivos, quando eles têm ali 6 operadores fazendo isso. A indústria 4.0, ela está aí em todos os segmentos, não é só na indústria aeroespacial, mas a indústria 4.0, para a parte de robótica, vem falando mais em termos de monitoramento de dados, ter todas as informações, rastreabilidade e assim por diante. Espero ter esclarecido a pergunta do nosso colega. Mais alguma outra pergunta que foi feita no chat? Obrigada, Alexandre. Não, apenas foi essa pergunta do Celso. Acho que a gente já pode dar andamento no encerramento. Sim, agradeço a todos pela oportunidade, a todos que participaram dessa palestra, e a gente fica à disposição de vocês no futuro para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, e a gente fica à disposição. Obrigado a todos da organização também.